Será que Israel ainda permanece dentro do campo profético de Elohim, de Deus? Há alguns que negam e dizem que Israel deixou de existir. Sim, afirmam este absurdo quando dizem que o Israel que está lá na Palestina não é a nação descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Que tolice! De acordo com Romanos capítulo 11 e 29, também o verso 28, os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis, ou seja, Deus não volta atrás com aquilo que ele prometeu. Sim, se a maioria da nação caiu em desgraça ao rejeitar o Messias, sim, se a nação de Israel, quase como que um todo, caiu em desgraça ao rejeitar Yeshua HaMashiach, isto não anulou os dons e as promessas que Deus tem para Israel, promessas de restaurações. Apesar de Israel, como nação, estar sofrendo os castigos de Deus desde que rejeitou o Messias, sim, Israel e seus descendentes têm sofrido desde os anos 70 era comum os castigos de Deus. Elohim, Jeová, Yehová, Yahvé, Yahua, Yahu. Essas são as possíveis pronúncias, né? Do nome sagrado do tetragrama, conhecida hoje. Então, Yahu, ele permitiu e tem permitido que Israel sofra as consequências de sua incredulidade no Messias, que é Yeshua. Uma profecia que o próprio Yeshua fez está relacionado à rejeição, né, que Israel sofreria, as perdas que Israel sofreria, no caso, por ter rejeitado a pedra angular de esquina, ou seja, por ter rejeitado o Messias Yeshua HaMashiach, se encontra em Mateus capítulo 24 e o versículo 44. É interessante duas palavras que Jesus usa neste contexto. Ele diz que aqueles que rejeitassem o Messias, ou seja, Israel como um todo, como nação, seria despedaçado. Sim, Israel que caiu sobre o Messias, crucificando o Messias Yeshua HaMashiach, foi despedaçado no ano 70 era comum e principalmente no ano 134 para 135 de nossa era comum, quando Israel sofreu invasões e destruições por parte do Império Romano e chegando a ser expulso de sua pátria, de sua terra, até ao ano de 1948, quando retornou e foi feito novamente em um dia, como a profecia dizia, nação de Deus novamente. No entanto, a Bíblia diz também que sobre aqueles que o Messias, a pedra, caísse, estes virariam pó e o vento os levaria embora. Você nota a diferença? Aqueles que caíram sobre o Messias, que foi os judeus, foram despedaçados. Mas um vaso que se quebra pode muito bem ser consertado. No entanto, Jesus aqui diz
Yeshua diz, né? Que aquele sobre quem ele caísse seria pulverizado. O Império Romano sofreu as consequências também por ter destruído a nação de Israel, por ter perseguido e matado também milhões, milhares de cristãos. Sim, e Yeshua caiu sobre este império e ele foi não despedaçado, porque se fosse despedaçado, poderia ser reerguido, mas ele foi pulverizado e deixou de existir e nunca mais existirá. Lucas 21, verso 24, realmente dizia que a nação de Israel seria espalhada para todas as nações debaixo da terra, e Jeová, e o de rei Vavirei, enviaria atrás dela, atrás da nação, atrás dos integrantes dessa antiga nação, despedaçada agora, a espada, a fome e a peste. E isto tem acontecido desde então. Note, Israel literal foi levado para todas as nações. Esta profecia não pode se aplicar à congregação, porque a congregação ela já existia no ano 70 em várias nações conhecidas na Terra naquela época. E no ano 135, a congregação de Deus, a igreja cristã apostólica, ela já estava em todas as nações debaixo da terra conhecida da época. Não tem como esta profecia de Lucas 21, verso 22 ao 24, se aplicar à congregação, meu amigo, à congregação cristã. Quem aplica essa profecia à congregação cristã, me desculpe, mas é uma ameba mental. Sim. É interessante também, note como é importante a gente prestar atenção nos detalhes da profecia. Mesmo em Lucas 21, 24, quando Jesus disse que a nação seria espalhada por todas as nações, a nação de Israel, não a congregação cristã, Jesus, ele, tanto aqui em Lucas 21, 24, como em Mateus 24, 36 ao 38, Jesus ele especifica um limite de tempo para isto estar acontecendo. Ele diz até. Notou? Ele diz: Israel será espalhado entre as nações até que digam: bendito aquele que vem em nome de Yud-Rei e Vav-Rei. Israel é meu primogênito, disse ele lá no passado, antes de Yeshua. Sim, Israel, lá no passado, detinha a posição de nação primogênita, ou primogênito de Deus. Também tinha o direito de primogenitura. À nação de Israel, Deus havia concedido os segredos sagrados, os pactos, as promessas, a aliança. Mas, assim como Esaú, que trocou a sua primogenitura ou seu direito de primogênito por um prato de lentilha, vindo assim a perder o direito de primogênito, perdendo essa posição de primogênito e direito de primogenitura, a nação carnal de Israel, que rejeitou Yeshua HaMashiach, também perdeu o direito de primogênito,